Boa noite a todos, graça e paz. Estamos começando mais uma reunião de jovens adultos. Todos sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem e muito animados por esta aula e por esta programação que vamos ter hoje. Álvaro, boa noite. Elias, boa noite a todos. Enfim, então vamos dar início os louvores agora com quem está responsável. Em falar. Eu estava tentando tirar meu microfone do mudo aqui e não estava conseguindo. Mas vamos lá. Boa noite a todos. Nós vamos cantar agora ao Senhor alguns cânticos. Deixa eu só... ok. Desculpa eu não ter feito nenhum slide, mas eu acredito que todos os cânticos são conhecidos pela maioria, pelo menos. Cantemos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto entre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ok, próximo cântico. Só um minuto. Ok. Adoro um Cristo vivo, na terra ele está. Eu sei que ele vive e ele salvará. Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu rei, sim vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu rei, eterno Salvador, quereis saber quem ele é? Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e dai-nos paz e luz, eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que ele vive e viverá. Jesus, meu rei, sim vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu rei, eterno Salvador. Quereis saber quem ele é? Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isso cantarei.
eternas aleluias ao glorioso Rei, a única esperança que sempre manterei. É minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração, consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Salvador. Quereis saber quem ele é? Jesus, meu Salvador. Ok, vamos para mais um cântico. Desculpa que meu computador está um pouco lento. Ok. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte, seu poder pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ok, então, já vou aproveitar o ensejo e vou fazer a apresentação do nosso professor de hoje à noite. Só vou pedir um segundo, rapidinho. Ok, voltei. Então, o nosso professor de hoje à noite, eu tenho a grande alegria de poder apresentá-lo. Eu acho que Álvaro dispensa apresentações, é conhecido por toda a Irmandade no Brasil, graças ao seu serviço, né, prestado com grande excelência. Álvaro César Pestana, né, como todo mundo conhece, ele é casado com a Linda Sioc. É Sioc May Linda ou é Linda Sioc May? Eu acho que é Linda Sioc May Pestana. Eu acho que a minha pesquisa foi certa, foi certa. Eles dois são os pais de Gabriela e Lucas. Eu acho que Lucas está aqui essa noite também.
Álvaro foi batizado em 1968 com apenas 9 anos de idade. Então, se você quiser fazer as contas aí, vamos saber quantos anos o Álvaro tem. O Álvaro, ele atualmente é diretor e professor do Seminário Teológico Ebenezer, mas ele já foi também professor de outros institutos. Ele também é, digamos assim, criador e professor da ETC, Escola de Teologia, né? É cursos online que ele presta há muito tempo já. Álvaro, ele é doutorando, né? Ele está prestando... Você já terminou o doutorado? Acho que ainda não, né? Não. Ele também é mestre em letras clássicas, grego, pela USP, e tem muita bagagem aí, né, acadêmica. Ele também é escritor de vários livros, de um dos mais conhecidos pela igreja, Sempre Me Perguntam. Se você não tem, por favor, tenha. É um livro excelente, uma obra muito importante para responder várias questões que diz respeito à nossa fé. E esse homem, que assim, eu tive o prazer de conhecer e de frequentar a sua casa e receber conselhos, um homem que, apesar de todo conhecimento, é muito humilde em sua forma de falar, de expor seus pensamentos e opiniões, alguém realmente que tem muito a contribuir a essa noite, e não só essa noite, mas durante toda a sua vida. E aí eu queria que vocês pudessem ficar atentos aos ensinamentos que o servo, né, Álvaro, vai nos trazer essa noite. Eu queria que, diante de passar a palavra para o Álvaro, eu queria convidar vocês a fazermos uma oração por esse momento. Então, oremos. Deus, santo e amado, nosso amigo e Deus acima de tudo, nós queremos te pedir humildemente que o Senhor use ou continue, como o Senhor tem sempre feito na vida do Álvaro, usando ele essa noite para trazer verdades que possam contribuir ainda mais com a nossa jornada e façam crescer a nossa fé no Senhor Jesus. Que ele possa ser, nessa noite, um instrumento valioso para as nossas vidas, para as vidas dos jovens que estão aqui e daqueles que também vão poder assistir a esta aula mais em breve. Te damos graças pela forma como o Senhor usa os teus servos na igreja e obrigado por todo o trajeto e a caminhada de Álvaro em Cristo, que o gabarita a nos trazer essa mensagem hoje à noite. Nós estamos muito felizes e alegres por estarmos aqui e te damos graças por essa oportunidade e privilégio. E fazemos essa oração no nome santo do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Pregue a palavra. Obrigado, Adriano. Obrigado, irmãos, irmãs. É bom estar aqui. Estão me ouvindo bem, né? Só dar um positivo aí, se estão ouvindo, tá ótimo. Então, é bom estar aqui, agradeço o convite, agradeço a gentileza do Adriano. Ele começou a apresentar um cara, eu falei, nossa, esse cara deve ser legal, será que ele veio? Não é? Fiquei pensando, quem seria, né? Porque, na verdade, conviver comigo não é tão agradável assim. Mas, assim, conhecer só pela telinha aqui, talvez vocês suportem, né? Mas isso é muito bom que vocês têm toda essa generosidade, essa bondade para comigo. Também fico feliz, né, que, enfim, vários de vocês, Elias, outros, ajudaram a intermediar esse contato aqui hoje, eu agradeço. E também eu tenho uns slides que vou passar, e depois ninguém precisa anotar nada, porque esses slides eu posso, pelos meios que vocês quiserem, disponibilizar, né, em PDF, e vocês podem ter os slides, enfim, para lembrar da aula, para fazer um outro uso depois. Então, não há uma preocupação de anotar o conteúdo. Mas, de novo, agradeço a oportunidade e, como sempre, é uma construção conjunta de fé, de busca da palavra de Deus, e nada do que nós temos é nosso, não é verdade? Tudo que temos recebemos de alguém e estamos passando adiante, né? Então não há nenhum motivo para nenhum de nós, afim, assim, se achar muita coisa ou pouca coisa do que temos. O que temos, recebemos e vamos passar adiante com a graça de Deus. Então, o tema que vocês me pediram são justamente a discussão, né, sobre a questão
que eu vou passar agora nos slides aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela, né? Sobre a ressurreição de Jesus, algumas provas da ressurreição de Jesus, não é isso? Então, esses aqui são os slides que vou apresentar, e vocês podem me perguntar a qualquer momento, qualquer coisa. Lógico que pode ser que eu não responda quase nada em momento algum, não é? Mas vocês podem perguntar a qualquer momento, né? Mas, evidentemente, vocês podem reservar para o fim a maior parte das perguntas, porque aí eu teria terminado o argumento todo e vocês podem me questionar. Mas, às vezes, no meio de um slide, precisa perguntar. Você abre o som e pergunta, né? Eu vou entender que alguém está perguntando, talvez você não entender na primeira, que é muito habitual, eu abro. Na segunda vez eu vou conseguir entender, né? Mas tá bom. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa questão. Eu chamei o testemunho do túmulo vazio, algumas provas da ressurreição de Jesus, né? E esse começo falando sobre a questão da história. A história que nós conhecemos, ela decorre do testemunho, por exemplo, de documentos. Quando a gente vê uma ruína como essa do Partenon, desse templo famoso lá de Atenas, nós só sabemos o que se passava, o que se fazia, como isso funcionava, por meio de documentos históricos, né? Que relatam como é que era a vida do ateniense naquela época de ouro. Normalmente documentos escritos, né? Documentos escritos, manuscritos, textos que a história nos legou nas bibliotecas medievais, e chegaram até nós como testemunho daquilo que aconteceu. Então, Moisés, que viveu 1.400 anos antes de Cristo, mais ou menos, então seriam quase 3.400 e tantos anos atrás, nós só sabemos dele por causa de documentos que falam de Moisés, documentos escritos. Júlio César, famoso ditador romano, também tem uma série de livros históricos que falam sobre ele. E o próprio brasileiro aí, o Rui Barbosa, o gênio da raça baiano, né, mas um homem de qualidades excepcionais, nós o conhecemos, ninguém aqui o conheceu pessoalmente, certamente. Todos o conhecem por meio de documentos, de dados que a historiografia nos legou, né? Então, o que eu quero falar até agora sobre isso? É que essa é a questão. A questão é o que é uma prova histórica de algum evento, de Rui Barbosa, de Atenas, ou de Moisés, ou de Júlio César. Qual é a prova histórica? A gente tem que reunir as evidências, os testemunhos, averiguar a credibilidade das testemunhas, averiguar a coerência dos testemunhos e afirmar ou não a confiança na história, não é? Então, esse nosso percurso hoje aqui, eu já enveredo por esse caminho, né? Eu poderia falar, vocês poderiam falar da sua fé em Jesus como quem está vivo, porque você tem um relacionamento vivo com ele. E é um testemunho pessoal, algo da experiência subjetiva, algo que de fato ninguém pode julgar, viu? Da sua subjetividade sabe você, não é? Então, seria um caminho. Só que o caminho da subjetividade, de novo, ele é suscetível de uma contraposição simples. Fala o outro, isso é para você, para mim não. Eu sinto de outro jeito e pronto. Cada um fica com o seu sentimento. Como os sentimentos são particulares e não tem certo e errado no sentimento em si, então um sente que Jesus existe e está vivo, outro sente que isso nunca existiu. Então nós ficamos numa aporia, ou seja, sem saída. Não temos um encaminhamento, beco sem saída, chegamos. Mas aqui não, eu estou enveredando por um caminho, o caminho do testemunho histórico. Por quê? Porque é o testemunho, justamente, que foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser o lastro, ser o fundamento dessa pregação sobre a ressurreição. Isso, então, não vem de nós, não vem nem da disciplina da história, que, evidentemente, foi lançada como fundamento lá entre os antigos profetas hebreus no Velho Testamento. Depois, mais tarde, dizem que o pai da história é o Heródoto, mas realmente os verdadeiros pais da história são os profetas hebreus, que viveram no século já décimo segundo antes de Cristo, né, que escreveram os primeiros livros históricos da Bíblia, chamados profetas anteriores. Eles são os primeiros fundadores da história.
Mas a gente é ocidental, não acredita em nada do Oriente. Então, o fundador da história para nós é Heródoto, o grego, né? E aí, mas mesmo com a ideia da história sendo uma disciplina fundada com base na observação, com base no ir verificar, e para nós verifica-se em documentos escritos, isso, embora seja disciplina, não é por isso que estamos fazendo a abordagem histórica, é porque o Evangelho, Jesus fez essa abordagem. Então, a prova histórica vai ser pela leitura dos Evangelhos. Os Evangelhos falam de Jesus como um personagem que viveu, que esteve na Palestina no início do primeiro século da era cristã e que não só ensinou, aqui, provavelmente esse quadro aqui é da conversa dele com Nicodemos, né? Mas há um testemunho histórico grande nas narrativas contemporâneas a Jesus que a gente encontra nos evangelhos. Então, os evangelhos são contemporâneos dele, basicamente. As citações de autores pagãos da época um pouco posterior e as referências inegáveis na história posterior. Então, isso aqui faz de Jesus um personagem que cabe dentro do testemunho da história. E uma obra recente, que eu quero até recomendar para aqueles que têm gosto por leitura, uma leitura pesadinha, essa obra do Richard Bauckham, Jesus e as Testemunhas Oculares, os Evangelhos como testemunhos de testemunhas oculares. É da Paulus, deixa eu ver que ano que é, ela é de 2011. Esse livro aqui, né? Ele é um tijolinho, mas é muito bom esse livro. Em que sentido? No sentido do nosso estudo de hoje. Não é só sobre a ressurreição que ele fala sobre o testemunho histórico. Ele tem muito argumento e muita coisa, nem tudo você vai concordar, ninguém concorda com tudo com o autor, né? A gente só concorda com a Bíblia em tudo e assim mesmo a gente tem coisa que não entende, né? Mas assim, um autor como esse tem ideias excelentes e uma coisa que ele faz é mostrar como que os evangelhos têm uma certa marcação, uma forma de marcar a história para que as narrativas sejam atestadas por uma testemunha previamente mencionada. Então, ele vai mostrar na obra dele, essa obra do Richard Bauckham, que tanto o Evangelho de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, usam um recurso comum no mundo antigo para marcar a testemunha histórica de uma obra. Hoje em dia, quando eu pego um livro, por exemplo, o que o livro faz? Ele põe lá uma notinha de rodapé, não é isso? Ele põe uma nota de rodapé à fonte, citou tal livro, ele põe lá na notinha, né? É o nosso jeito científico de marcar uma fonte. Quando você cita lá alguém da história, a batalha tal desenvolveu-se em tal época. Quem disse? Você põe lá, o historiador fulano de tal livro, você põe a obra, refere direitinho ali com aquele padrão da ABNT, qualquer um vai achar aquela obra e vai verificar a verdade da tua afirmação. Mas no mundo antigo, Bíblia, como é que eles faziam? Como é que os antigos, no primeiro século, nos séculos anteriores e posteriores a Cristo, como é que eles faziam se ainda não tinham inventado a nota de rodapé? Então, o Bauckham mostra, com exemplos da literatura pagã, que os historiadores citavam o nome de um personagem lá no começo da história e citavam o mesmo nome do personagem no fim de uma história. Então, citava, por exemplo, Xenofonte conversou com Sócrates e falou isso assim, assim. Aí conta a história toda, e aí, então, Xenofonte disse essas coisas. Então, entre os dois nomes do cara, Xenofonte e Xenofonte, você tem o testemunho do Xenofonte, desse cara. É uma técnica, nós não sabemos disso, porque somos modernos, mas essa é a técnica do antigo historiador, da época, por exemplo, do Novo Testamento. E aí o Bauckham descobriu que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os três marcam Pedro e Pedro, no começo e no fim da narrativa. De modo a dizer que, se você quer saber quem é minha fonte, ela tem nome e anda sobre duas pernas, chama-se Simão Pedro, mora lá na Palestina, depois ele andou perambulando por aí, essa é a fonte. Ou seja, o Bauckham está dizendo que os evangelhos estão marcados como obra de testemunho ocular,
porque era assim que os antigos marcavam obras de testemunho ocular. Chamavam o nome do cara no começo, diziam ele contar a história, chamavam o nome dele no fim. Tudo isso é a obra dele. E o Evangelho de João tem duas testemunhas. Tem Pedro e João, chamado discípulo amado, logo no começo. E você lembra que a última história é com quem? Capítulo 21, Pedro e João. O Evangelho de João tem duas testemunhas. Aí tem uma série de outros raciocínios. O livro é brilhante. Eu sei que não anima muito eu falar que o livro tem, deixa eu ver, 661 páginas, né? Não animou muito, não. Mas o livro é fascinante. Para quem se engaja num debate, se você vai discutir numa sala de história, numa universidade por aí, e vão pegar pesado, então isso aqui é absolutamente necessário, né? Esse tipo de obra. Mas eu não vou enveredar por aí, eu vou começar justamente a falar que os evangelhos, então, eu tomo por certo que o evangelho é uma obra histórica. Tomando como obra histórica, então eu vou analisar essa obra histórica da perspectiva do que ela diz. Jesus foi açoitado, como era costume, para com todos os sentenciados à morte, uma tortura prévia, crucificado, entre outros bandidos, entre outros criminosos, né? Ele também tratado como criminoso diante do Estado romano, foi sepultado, foi tirado da cruz por amigos, por pessoas de respeito, colocado numa tumba de pedra, que é justamente, a gente chama sepulcro, né? Não é túmulo. Não é assim como a gente sepulta pessoas enterrando na terra, a gente põe, era uma caverna de pedra. E essa é a narrativa de Mateus 27. No dia seguinte, depois de Jesus ter sido posto lá naquele túmulo, né? No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, e ide guardar o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selaram a pele e deixaram-lhe a escolta. Então, esse é o relato de um evangelho, Mateus 27, dizendo que Jesus foi sepultado e, desculpe, pulei aqui, foi sepultado e colocado nesse túmulo aí. Os guardas ficaram lá guardando. Esse aqui é uma representação do que seria lá o túmulo do jardim, né? Eu estive lá, a pedra não está mais aí, lógico, né? E realmente o cara exagerou um pouco no tamanho. O soldado romano seria um pouquinho maior do que aqui, mas dá para ter uma ideia de como teria sido. Se Jesus, há 2 túmulos lá na Palestina, lá em Jerusalém, que são atribuídos, são ditos, né, é o túmulo de Jesus. Não temos certeza de qual seria, nem temos certeza se estes são os verdadeiros, pode ser um terceiro ainda. Mas, de qualquer forma, uma guarda foi montada mais ou menos assim, não é? O que ocorreu foi que, ao findar do sábado, entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Os guardas tremeram espavoridos, ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai dentro de vós para Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Então, essa é a história do evangelho da ressurreição de Jesus. Que ele ressuscitou, evidentemente essa pintura medieval aqui já é um pouco mais exagerada, né? Não sabiam nem o formato dos túmulos, né? Colocaram o túmulo como os caixões medievais, mas a ideia de Jesus sendo dos mortos, os guardas ficam assustados. Embora, lembra, o evangelho teve a delicadeza de não descrever a ressurreição de Jesus. Nenhum evangelho descreve a ressurreição. Os evangelhos mostram o efeito da ressurreição, o túmulo vazio. Alguém perguntaria por quê? Eu diria que a nós, réis mortais, quando a divindade manifesta o seu dedo mínimo, é possível que o nosso universo desabe. Então, Deus, na sua gentileza, se esconde, se oculta para que nós possamos respirar e viver. Então, Jesus nunca manifestou a ressurreição dele claramente, como você vai ver nos livros apócrifos,
na literatura mitológica, se você lê o Evangelho de Pedro, que é uma obra apócrifa do segundo século, Jesus sai do túmulo como um gigante. E o pior, uma cruz vem andando atrás dele. Olha só que maravilha, né? Então, mas é um quadro, eu gosto desse Evangelho apócrifo, que é impressionante, né? Mas é porque eu sou cristão e gosto desse imaginário grandiloquente, gosto de filmes de ação onde o herói sempre se mostra mais forte, mas Deus não é assim, Deus é muito humilde, tão humilde que faz o maior milagre do mundo e não deixa ninguém ver, só mostra que aconteceu, o túmulo estava vazio. E aí, o anjo que apareceu já assustou tanto aqueles guardas. Imagina se Jesus tivesse aparecido em pessoa, né? O anjo quase que matou os caras do coração. Imagina se ele aparecesse o próprio. Mas, enfim, o artista medieval aqui foi um pouco além da conta. Jesus, então, aqui, ressurreto, na concepção de novo, um artista que desenha esses santinhos, né, para a gente celebrar, deixou, então, o túmulo vazio. Esse é o túmulo de Jesus, atribuído a Jesus, como se diz lá na Palestina. Esse local guarda a memória da ressurreição de Jesus, é o chamado túmulo do jardim. Existe o outro, o túmulo que está lá debaixo da igreja do Santo Sepulcro, que tem um pouco mais de possibilidade de ser também o túmulo de Jesus. Historicamente, ele é mais antigo, que aquele seja o túmulo de Jesus, é mais antigo do que esse aqui. Esse aqui foi uma descoberta de um general inglês no tempo que os ingleses mandavam na Palestina. Aquele lá não, aquele lá já foi profanado até pelos romanos no período no tempo de Adriano. Então, já no ano 130, mais ou menos, aquele local era atribuído mesmo como túmulo de Jesus. Esse aqui é o túmulo do Santo Sepulcro. Tem essa grade aí para ninguém lá ficar deitado no lugar de Jesus, né? Mas é isso. Esse desenho da parede aí, Jesus, Christos, Alfa e Ômega, isso aqui é, lógico, bem moderno. Mas aqui era o túmulo mesmo, né? É um lugar bem pequenininho, né? Enfim, é o túmulo do jardim. Lucas 24 diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Jesus não estava lá, né? Então, depois veio Simão, seguindo o João, né? Entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. O fato dos lençóis terem sido deixados lá é outra evidência da ressurreição importante. Por quê? Primeiro, se Jesus tivesse sido o corpo removido, as autoridades tiraram o corpo, alguém roubou o corpo, levar um corpo desnudo é o pior negócio do mundo. Os panos, a mortalha até serve de caixão, serve de disfarce, enfim, né? Leva com toda aquela proteção, né? É absurdo pensar em deixar os panos para trás. Inclusive, se fosse para roubar alguma coisa, o pano era a única coisa que tinha valor ali, né? Então, enfim, e o evangelista João, com os olhos de águia dele, como sempre, diz, olha, o pano que envolvia a cabeça estava no lugar à parte. Os judeus têm uma questão com o sangue, né? Eles embrulham o cadáver e a cabeça eles põem um outro capuz envolvendo, porque eles querem que todo o sangue, todos os fluidos que escorrem do cadáver fiquem no corpo, que fique tudo ali, não se perca, não se espalhe. Então, esse pano da cabeça, evidentemente, dava a ideia de que a pessoa tirou aquilo e pôs de lado, né? Como quem tira um chapéu e descansa ele de lado. Essa é a ideia da separação dos lenços. Tem pessoal fazendo uma fantasia com esse lenço aí, mas não há muita evidência de qualquer outra fantasia. Basicamente, a ideia é que foi removido por quem usou. Então, o que aparece, o que nós temos é que há pelo menos 12 relatos de Jesus aparecendo para alguém vivo, ressurreto, no fim dos evangelhos. Primeiro para Maria Madalena, depois para as outras mulheres, para Pedro, para 10 discípulos, aqui no Evangelho de João, para os 11, depois quando o Tomé apareceu entre eles, para aqueles 2 no caminho de Emaús, para os 7 que foram pescar em João 21,
para os 11, lá no monte que seria que a gente fala da Ascensão, né? Lá em Betfagé, em Betânia, Monte das Oliveiras, né? É ali em frente de Jerusalém. E para muitos e muitos antes da Ascensão, inclusive, a gente supõe que a gente tem relatos, mas assim, aqui é nos evangelhos, né? Só nos evangelhos, nós não estamos levando em conta as epístolas e outros relatos oficiais de aparições de Jesus. 1 Coríntios 15 tem a lista oficial, né? Apareceu para Pedro, o Cefas, né? Depois para os 12, né? E depois ele fala para todos os apóstolos, ou seja, eu não coloquei na lista aqui, mas pessoas de ranking apostólico. Lembra que na igreja antiga você tinha os 12 apóstolos, são os 12, mas você tinha pessoas que eram de categoria apostólica, mas não eram apóstolos. Por exemplo, quem? O Tiago, irmão de Jesus. Tiago, filho de José e Maria, né, que era meio-irmão de Jesus. Jesus era filho só de Maria, lembra? Mas o Tiago era filho do José e da Maria. Então, esse Tiago é chamado apóstolo, às vezes, em algumas situações. Algumas pessoas têm essa categoria apostólica, por quê? Porque viram Jesus ressurreto, acompanharam o ministério dele. Agora, lógico, quando substituíram o Judas, tinha 2 que tinham aqueles requisitos completos, mas não é isso que eu estou dizendo. Requisitos completos só aqueles 2, né, tinham, mas havia pessoas de categoria apostólica que estavam lá também. 500 pessoas de uma vez só viram, o Tiago, que eu já mencionei, irmão de Jesus, e, por fim, o próprio Paulo, né? Então, você tem, em 1 Coríntios 15, uma série de aparições de Cristo ressurreto. E o Evangelho de João dá esse relato aqui bem interessante sobre a primeira aparição para Maria, né? Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, viu para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então perguntaram, mulher, por que choras? Respondeu, porque levaram meu senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai, vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. E aí, então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Então, essas aparições vão acontecendo. Aqui é um quadro bem italiano, né? Mas Jesus aparecendo para os discípulos lá no caminho de Emaús, naquele momento da refeição, em que ele vai dar as graças pelo pão e vai sumir, né? E o Tomé, passados 8 dias, né? Jesus veio e Tomé Jesus disse para Tomé, põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão, põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então, esse famoso quadro, né, do Tomé, a Bíblia não diz que o Tomé chegou a fazer o exame, né, de colocar o dedo no ferimento de Jesus, mas esse italiano resolveu, assim, designar o quadro. O fato é que eles se tornaram pregadores do Evangelho. Pedro saiu pregando e a primeira proclamação de Jesus é isso. E o Evangelho se baseia nesse ponto. Se Jesus não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Aí, então, eu quero parar um pouco e falar sobre isso, que no Novo Testamento, não tem dúvida, Jesus sabia que ia a Jerusalém naquela última viagem para morrer, sabia o aspecto salvífico do evento, sabia o aspecto profético envolvido. Jesus estava vestindo a camisa da profecia. Jesus estava assumindo a profecia. Jesus estava tomando o papel do servo sofredor, de Isaías 53. E aí, então, morreu na cruz. E ele sabia que iria ressuscitar ao 3º dia, tanto que ele já tinha avisado várias vezes antes. E ao 3º dia ressuscitou. Os discípulos que tinham sido avisados sobre isso muitas vezes reinterpretavam o dito, porque falavam, o que quer dizer ressurreição, né? Não entendo o que ele quer dizer com isso. Porque não acreditavam nem que ele ia morrer,
quanto mais ressuscitar. Então, eu pensava em outra coisa. Aí Jesus, então, depois da ressurreição, vem, explica, Lucas 24, diz que foi só aí que eles entenderam as Escrituras. Jesus abriu a mente deles para entender as Escrituras. E, portanto, a partir desse momento, eles se tornam pessoas que saem a proclamar. A proclamação cristã é basicamente essa. Jesus é o Cristo, a prova de que é o Cristo está na sua ressurreição, nós somos testemunhas disso. Essa é a pregação cristã. É por isso que em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, se você tirar esse assunto do cristianismo, acabou. Não temos, somos infelizes, pessoas enganadas, enganando e sem esperança nenhuma. Então, aí surge, por muitos anos, a dúvida. Mas a dúvida mais forte vai surgir quando, no princípio, depois da Reforma Protestante, na época já em que o racionalismo está vindo pela cultura ocidental para a Europa e para as Américas, quando o iluminismo vai se desenvolvendo. Então, vou pensar em séculos XVII, XVIII, XIX, aí então há uma tentativa sistemática de negar a historicidade da Bíblia como um todo. Isso, sem dúvida, dos relatos dos evangelhos. Aí, então, apresentam-se algumas teorias, que eu vou apresentar rapidamente, sobre a tentativa de negar a ressurreição. Então, e se ele não ressuscitou? Como explicar a fé na ressurreição? Então, agora vamos examinar algumas teorias que negam a ressurreição. Por que eu quero estudar essas teorias que negam? Porque justamente é no diálogo que, às vezes, uma verdade se aprofunda. Graças a Deus pelos que não creem, porque eles fazem os que creem examinar a sua fé, ver se essa fé tem fundamento. Se ninguém nunca nos questionar num certo assunto, pode ser que nós continuemos, vamos dizer, naquela mesma opinião, sem questionar, sem despertar, vamos dizer, para a estupidez do nosso pensamento, né? Nunca ninguém me disse que isso aqui era errado. Então, olhar a opinião do outro é fundamental. Não quer dizer que nós vamos seguir, mas quer dizer que nós vamos aprender do diálogo alguma coisa sobre o nosso próprio pensamento. E é isso que faço aqui. Então, há umas teorias que tentam negar. Qual a primeira? A primeira é a teoria do desmaio. Eu chamo de uma tentativa de escritório para negar a ressurreição de Jesus. Por que de escritório? Porque ela foi composta por homens que moravam assim, num escritório assim, cheio de livros, lá na Europa, né? Nunca viram uma crucifixão, nunca viram um cara levar uma facada e o sangue correr assim, entendeu? A maior facada que ele deu foi no bife que ele comeu ontem, assim, né? A faca ele usa para comer. Então, um cara desse inventa uma teoria dessa, e ele acredita. Mas qual é a teoria de escritório? Então, vou explicar para você por que ela é de escritório. A teoria do desmaio diz o seguinte: Jesus não morreu na cruz, ele só desmaiou. Aí, com o túmulo fresquinho, os aromas das especiarias e o descanso de 3 dias, né, deram forças para ele sair do túmulo. Misericórdia. Então, quando alguém ficar, por exemplo, der uma trombada no automóvel, você não faz nada. Põe num bueiro, entendeu? Põe o cara num bueiro, deixa lá 3 dias, ele vai se reforçar. Depois ele sai, empurra a tampa do bueiro, sai ao estilo o quê? Zumbi, né? Os zumbis que saem dos bueiros, geralmente, né? Então, mas essa é a teoria, é mais ou menos essa. Eles vão dizer exatamente isso aqui que eu lhes disse, não estou inventando, não. Então, lógico, refutação é clara. Não se sobrevive a uma crucifixão. Gente, é mais fácil sobreviver a um desastre de avião do que a uma crucifixão. Os soldados sabiam que ele morreu. O soldado perderia a vida se deixasse um cara desse vivo. E como ele restauraria a saúde, empurraria a pedra, impossível, lutaria com os guardas, impressionaria os apóstolos para que vivesse e morresse por eles. Como é que isso ia funcionar, gente? Que embuste é esse? Então, a teoria do desmaio supõe que Jesus, depois de 3 dias, furado, todo estrupiado, consegue mover aquela pedra de várias toneladas, duelar só com as mãos, com os soldados romanos ali presentes, e sair e convidar seus discípulos, enganem todo mundo, digam que eu ressuscitei, e eu vou morar em algum canto escondido até o fim dos meus dias,
criando ovelhas em algum canto da Palestina. Será que é assim? Misericórdia. Eu acho que eu podia inventar uma história melhor que essa. Por que ele não foi preso de novo? Onde é que ele foi? Não é? E as visões e a conversão do Saulo? O Saulo é o tipo do cara mais teimoso do mundo. O Saulo é o tipo do cara que não aceita nada. E, na verdade, o Saulo vai bater em você se ele puder. Como é que converteu-se esse cara? A única explicação para a conversão de Saulo é que ele viu alguma coisa do caminho de Damasco. Inclusive, e o relato da ascensão que veio depois. Que história é essa? Todos os evangelistas falam que Jesus foi embora. O soldado romano enfiava esse pedaço dessa haste de ferro aqui, que tem quase 1 metro. Esse armamento chama pilum. É isso aqui que penetrou o corpo de Jesus. Não foi, gente, um canivete de acampamento assim, né, de 3 centímetros. Não foi isso. Jesus teve a pleura, o pulmão, e a lança deve ter chegado até o coração, e quando ele tirou aquilo, saiu água e sangue, diz o Evangelho de João. Veio todo o líquido que estava no pulmão de Jesus, porque estava em processo de morte, e o sangue do coração. Estourou tudo lá por dentro. Gente, soldado romano, uma coisa ele sabe fazer, é matar. Sabe matar. Ele foi ver se ele estava morto, mas não é uma cutucadinha assim de agulha, não, né? Ele enfiou aquele pilum romano no tórax de Jesus. Então, gente, essa história do desmaio está mal contada. Não dá para desmaiar, não dá, tá bom? Os soldados quebraram as pernas do primeiro e do outro que tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu água e sangue. Então, gente, Jesus foi perfurado ali. Se ele estivesse desmaiando, acordava na hora, hein? Não. A crucifixão implicou em perda de sangue, infecção, febre, feridas, ossos quebrados, náuseas. Jesus não teve osso quebrado, mas normalmente tinha, né? Então, não aconteceu isso. Mas como é que um cara assim ressuscita, gente? Ou não morre, desmaiou só, né? E as pedras, essa pedra aqui é pequena. As pedras tumulares que a gente encontra lá na Palestina até são enormes, gente. Não dá para mexer. Segunda teoria, uma antiga mentira para negar a ressurreição de Jesus, a teoria do roubo do cadáver. O que foi dito? Os discípulos de Jesus teriam roubado o corpo do mestre para perpetuar, desculpe aí, perpetuar a farsa da ressurreição anunciada por Jesus. E essa teoria é antiga, né? Lembra que em Mateus 28, os sacerdotes, reunindo-se eles em conselho, os anciãos deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Por quê? O soldado que dormia em serviço morria, não tinha suborno, morria, né? Então, esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, e até tem gente aceitando hoje. Mas como é que refuta essa teoria? Fácil. O Mateus nem refuta, pois é a história inconsistente. Se estavam dormindo, como souberam que eram os discípulos? Se viram os discípulos, por que não lutaram? Se dormiram em serviço, por que não foram mortos? Então, nada combina. Qual o motivo para roubar o cadáver, gente? Para inventar essa história, gente. E outra, se roubaram o cadáver, por que deixar os lençóis? Por que levar um corpo desnudo? E por que decidiram morrer por essa mentira? Com exceção do apóstolo João, todos os 12 apóstolos, pelo que nós sabemos, morreram por causa da sua fé. Todos. Morrer por causa de uma mentira? Gente, como explicar as visões de Jesus e a conversão do Saulo? O Saulo é sempre o problema. Como é que um cara que não participou dessa maracutaia toda, de repente crê, né? E era um cara muito convicto da sua posição. Então, a teoria do roubo do cadáver não funciona. Essa teoria do túmulo errado é uma teoria desorientada para negar a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque os eruditos liberais do século XIX falaram: não, as mulheres só erraram o túmulo, né? Então, moças aqui presentes, uma teoria machista, porque é a mulher que não acha o caminho, não é? Não é isso? É a mulher que errou o túmulo. Se fosse os homens, não, então eu não sei o que foi. Mas, não se engane. Quando você vir um filme de época do século XVIII, XIX,
Exata, a mulher não herdava, a mulher não votava, a mulher não tinha direito a nada, né? Mulher era, de novo, propriedade masculina para a manutenção da família, só. Então, esses caras, com essa visão desorientada sobre o sexo feminino, se desorientaram também, dizendo que as mulheres, e depois os discípulos, foram ao túmulo errado, encontraram um jovem, confundiram com Jesus, e o mal-entendido espalhou-se e a crendice se estabeleceu. Misericórdia. Refutação. As mulheres conheciam o local. Elas viram onde Jesus foi posto. José e Nicodemos conheciam o local. José de Arimateia e Nicodemos que fizeram sepultamentos, homens ricos. Elas estranharam, o túmulo está aberto, pois esperavam que estivesse fechado. Então, elas sabiam. O homem que estava no túmulo não era Jesus, ele afirmou a ressurreição, era o homem, era o anjo. E os apóstolos sabiam o local do túmulo, assim como todos os outros. Se as mulheres erraram, por que os homens não corrigiram? Ninguém corrigiu nada, né? E cadê o túmulo correto? A melhor coisa era pegar o túmulo e dizer, olha, Jesus está aqui, mostra o cadáver, pronto. Acabou com a seita dos cristãos. Está aqui o corpo do cara que vocês disseram que está ressurreto. O Pedro faz sermão lá no dia de Pentecostes, ressuscitou. Levanta um cara lá, não, o túmulo é em tal lugar, posso posso mostrar para vocês. Pronto, acabou o cristianismo. Não vai ter nem, se ia ter 3.000 batismos, não vai ter nem 3. Ninguém vai crer nesses mentirosos aí, talvez eles sejam presos. Então, o que acontece é que não é verdade, não funciona a teoria do túmulo errado. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, né? Depois o Pedro e o discípulo foram ao sepulcro. Todo mundo sabia onde era o sepulcro, gente, misericórdia, né? Era um sepulcro famoso desse homem, era novo, mas era desse homem José de Arimateia. Bom, a teoria da alucinação, eu chamo de teoria muito louca para negar a ressurreição de Jesus. Muito louca, por quê? Porque vai dizer que os discípulos estavam tão emocionados e alterados com a ideia de suas esperanças messiânicas que tiveram alucinações e visões de Jesus ressurreto. Você quer tanto uma coisa que você vê a coisa. Talvez já aconteceu com você muitas vezes, mas eu já quis tanto uma lancha assim daquelas, né, enorme, e nunca apareceu aqui na minha garagem uma lancha daquele tamanho. E olha que né, tanto que queria, não, eu estou brincando, não quero nada com lancha, mas tem coisas que eu quero. E, gente, é difícil, é muito difícil ficar alucinado. Precisaria fumar uma coisa muito brava para conseguir isso aí. E o ponto é o seguinte, os discípulos não queriam acreditar e nem eram dados as visões. Quando Jesus falou, eles não criam, muitas vezes eles não criam, gente. A prova de que Jesus é verdadeiro é que os discípulos deles eram os caras mais incrédulos de todos. E uma vez, mais de 500 viram Jesus de uma só vez. A alucinação coletiva é muito difícil, gente. Jesus foi tocado, comeu, e comer na antiguidade demandava contato, tá? Sentava junto, deitava junto, todo mundo põe a mão no mesmo prato, a comida sumia. Onde está o túmulo, o corpo? Então, se é uma alucinação, cadê o túmulo e o corpo? Era só mostrar o corpo e o túmulo verdadeiros. Não se inventa uma história dessa, gente. Em Qumran, que é uma região ali pertinho de Jerusalém, o mestre de justiça havia morrido, mas, apesar das altíssimas expectativas messiânicas do grupo, ninguém pregava que o mestre de justiça havia ressuscitado. Entende? Ninguém inventou uma história dessa, por mais que gostasse. O mestre de justiça é o fundador da religião, da seita dos essênios, ou pelo menos do mosteiro de Qumran, lá perto do Mar Morto. Nunca se pregou que ele ressuscitou, porque é doideira. Ninguém faria uma coisa dessas, né? Atos diz sobre Jesus, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas consternantes ao reino de Deus e comendo com eles, ou seja, Jesus ressuscitou mesmo. Diz que em Marcos 16 que eles estavam tristes e choravam e não acreditavam. Então, eles não eram pessoas dadas à fé, eles não criam. Jesus teve que aparecer e era muito tempo, muitas vezes, 40 dias, muito tempo para ter visões. E por que depois elas se interromperam abruptamente? Depois dos 40 dias, sumiu, não aparece mais visão, a não ser no caso de Saulo. Por quê? Porque a teoria é furada. Jesus apareceu naquele momento para aqueles discípulos,
teve contato com eles, né? Mas eles, quando Jesus apareceu, eles estavam surpresos e aterrorizados, acreditavam que estavam vendo o Espírito. E aí Jesus fala, vede as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, apalpar e verificar, porque o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Mostrou as mãos e os pés, aí ele comeu na presença deles. Então, veja, aquela teoria que eles eram pessoas alucinadas querendo ver, não combina com o Tomé, que diz, não acredito. 10 caras estavam dizendo, Tomé, nós vimos. O Tomé diz, eu não acredito, quero pôr o dedo lá. Né? Então, conclusão, se ele morreu de verdade, se o corpo não foi roubado, se os discípulos não erraram o túmulo, e se as visões não foram alucinações, então Cristo realmente ressuscitou. Né? E essa é a nossa certeza. O túmulo está vazio, os mantos, as roupas de mortalha ficaram lá, porque Jesus vive e reina. Recomendo um filme de ficção para vocês. Já viram, né? Do Joseph Fiennes, Ressurreição. Eu acho esse filme de uma fineza fora de série, né? Eu acho legal, fico emocionado, inclusive a narrativa do Sem Vergonha do Guarda sobre a ressurreição, eu acho de uma arte fora de série. Então, fica aí a conversa para você, tá bom? Mas, gente, é isso que eu tinha para falar sobre evidências da ressurreição de Jesus. É a história. A história narrada por quem viu a história. A melhor história do mundo, porque é a história de quem viu, não é a história de quem ouviu, não é a história de quem leu num texto, ou quem foi lá pegar um artefato no chão e começou a analisar, esse artefato aqui. Não, não, não. Eu vi, eu não acreditava, eu chorei, aí eu vi, e agora eu morro por isso. Esse é o relato da ressurreição, uma narrativa histórica, nós a defendemos assim como história, mas, na verdade, ela está mais firme no nosso coração pela fé, pelo relacionamento que temos com Cristo. A fé, a nossa fé, nos instrui na leitura da história. Eu creio para compreender. Não compreendo, não compreendo para crer, eu creio para compreender. E a fé é bem embasada. A narrativa bíblica passa pelo escrutínio da história, passa pela análise dos fatos e tem a documentação necessária para que nós possamos pregar o evangelho e, de novo, a confiança vai ter que ser apresentada. Confiança chama-se fé. A pessoa vai confiar na obra de Deus e aí, uma vez crendo, vai compreender e uma vez compreendendo, vai, como diz Jesus, ver um dia a glória de Deus. Tá bom? Interrompo aqui, muito obrigado. Não sei como é que funciona o resto da nossa situação aqui, mas eu estou à disposição.